Com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal MyLinG. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente tá corrigindo. Credo, gente, que sono. Sai pra lá, preguiça. A gente tá corrigindo o Enem de 2022, primeira aplicação, caderno azul. Tá bom? E agora a gente vai pra questão 40. Questão 40, ela escreve pra gente o seguinte, olha só. Firmo o vaqueiro. No dia seguinte, à hora que saiu o gado, estava eu debruçado à varanda quando vi o Cafuso que preparava o animal viajeiro. Raimundinho, como vai ele? De longe apontou a palhoça. Apontou a palhoça. Sim, o braço caiu-lhe. Olhou-me algum tempo comovido. Depois, saltando para o animal, levou o polegar à boca, fazendo estalar a unha nos dentes. Às 4 horas da manhã, atirei um verso e disse, para bulir com ele. Pega, velho. Não respondeu. Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitado, estava morto. E deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. Conto regionalista, São Paulo. Beleza, a questão, ela escreve o seguinte, olha só. A passagem registra um momento em que a expressividade lírica é reforçada pelo quê? Então, olha só. A. Plasticidade da imagem do rebanho reunido. B. Sugestão de firmeza do sertanejo ao arrear o cavalo. C. Situação da pobreza encontrada nos sertões. D. Afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador. Ou é preocupação com o vaqueiro em decorrente de sua virilidade? Gente, pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? Porque o que acontece? A gente vê claramente uma narrativa da morte do tio dele, né? Do vaqueiro, né? Do tio Firmo, né? Ó, tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem de deixar o verso no chão. Fui ver o coitado, estava morto. A gente vê aqui claramente a narração do falecimento do tio do personagem, né, que descreve aqui, né? Então, olha só, quer saber a passagem que registra o momento em que a expressividade lírica é reforçada pelo... Olha só, plasticidade da imagem não tem nada a ver, tá? Sugestão de firmeza também não, situação de pobreza também não, né? Virilidade também não. O que acontece? Ele descreve, né, ó, toda a trajetória narrativa dele, que ele fazia versos para bulir com ele, pega velho, e ele não tinha respondido. Então, ele descreve, né, claramente a situação da morte dele, né, ó, a festividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador, ou seja, o falecimento do tio dele, né, que ele descrevia, né, que o tio dele não deixava nenhum verso no chão e deu as esporas para não ver que visse as lágrimas, né? Então ele conta que o momento que ele viu que o tio dele tinha falecido, né? Que ele não deixava de responder ele, então o momento que ele não respondeu, ele percebeu, né? Ou seja, né? Ele brincava com ele, enfim, ele percebeu que ele tinha falecido. Então aqui, exatamente situação aqui de efetividade demonstrada ao noticiar a morte do catador, né? Do cantador, perdão. Por quê? Porque ele respondia a ele, né? Aí ele descreve a situação do momento em que ele percebeu que o tio dele tinha falecido, né? Por esse motivo aqui, a letra D vai se tratar da festividade, tá? Em relação aí ao momento que ele brincava, né, com o tio dele, tá bom? Ok, né? Então tá, então agora vamos para a questão 41, né? O bebê de Tarlantana Rosa. Na terça, desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. Só com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos futigados. O resto da cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil. A honra, uma cacetação, o bom senso, uma fadiga. Nesse momento, tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento, há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidamente com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas, nada de contato familiar, mas o deboche anônimo,
o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval, dentro da noite de São Paulo. Ok, a pergunta descreve o seguinte, ó, no texto, o personagem vincula ao carnaval atitudes e reações coletivas diante das quais expressa o quê? Então, olha só, A, consagração da alegria do povo, B, atração e asco perante atitudes libertinas, C, espanto com a quantidade de folhões na rua, D, intenção de confraternizar com o desconhecido, ou E, reconhecimento da festa como manifestação cultural. Pausei o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, gente, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? Atração e asco perante atitudes libertinas. Como assim? Atitudes, né? Carnais, enfim, várias coisas. Porque, olha só, é muito confuso, né? O texto, atração e asco. Por quê? Ao mesmo tempo que o autor não descreve feliz, ele descreve ao mesmo tempo que está feliz e ao mesmo tempo não, né? Olha só, felizmente muita gente sofre, né, do mesmo mal, desse game, da depravação, sabe? O momento em que traz por trás das máscaras, né? Ou seja, coisas dúbias, inútil, honra, bom senso, tudo é possível, maiores absurdos, né? Maiores crimes, nesse momento, risco. Enfim, a gente percebe aqui, ó, com uma ânsia, né? Deboche ritual de chegar. Esse texto é dúbio, né? Se a gente for analisar. Não dá para saber se o autor tá feliz ou se ele tá triste, né? Do mal, né? Do mal do carnaval, ou seja, é como se ele estivesse sendo forçado a uma coisa que estivesse feliz e ao mesmo tempo não, né? Então fica aquela coisa dúbia, né? Realmente, é um texto extremamente dúbio. Você não vê uma felicidade e nem ao mesmo tempo um desprezo. É dúbio, né? Esse texto é completamente dúbio, né? A expressão dele é dúbia. Então, por isso que vai ser aqui no caso, a B, tá? Atração em asco, ou seja, a gente tem duas coisas dúbias. Ao mesmo tempo que ele está atraído, ele não quer. Então, assim, é algo dúbio, tá? Não é alegria, confraternização, enfim, né? É um texto dúbio, se você for analisar, né, profundamente. Ficou algo dúbio aí, né? Enfim, né? Não se sabe o que o autor estava querendo passar, né? É aquele é a mesma coisa que amor e ódio, né? Enfim, né? Beleza, vamos lá, vamos para a questão 42. Cada questões, né? 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos e disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não fez um relatório e envia para os políticos? Por que não faz um relatório e envia para os políticos, né? O senhor Jano Quadros, o Kubitschek, e o doutor Ademar de Barros, agora falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professor. Nó, que bonito isso, né? Realmente, a fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Quarto de despejo, gente. Nossa, tocou lá na alma agora, né? A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão em que transparece a lição de vida comunicada pelo tenente, B, predisposição materna para se emocionar, C, atividade política marcante da comunidade, D, resposta irônica ante discurso da autoridade, ou é necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá, gente? Vai se tratar, assim, exatamente sobre uma resposta irônica antes do discurso da autoridade, né? Porque, olha só, né?
Eu falei com o tenente, que homem amável, né? Aqui no caso tem ironia, tá? Que homem amável, pra dizer o contrário, né? Se eu soubesse que ele era tão amigável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. Ou seja, ela tá sendo irônica, né? Porque diz que o tenente vai se interessar pela vida dos filhos dela, sobre educação, né? Enfim, que a favela é um ambiente propenso, ou seja, ela não tem culpa de ter nascido pobre, de morar em uma favela, né? Ou seja, ela foi, como eu posso dizer assim, claramente, nossa, fugiu a palavra, desprezada, não é, aqui no caso ela, não, como se diz, foi tratada com hostilidade, né? Exatamente, ó. A maneira como ele tratou ela, né? Mais possibilidade de delinquir, tornar-se útil. Aí ela tá sendo irônica, né? Se ele sabe disso, por que não faz um relatório para os políticos, né? O senhor Jânio Quadros. Enfim, ela tá sendo irônica aí, né? Aqui, nesse momento. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades, ou seja, né? Que não é culpa dela isso, né? Enfim, e olha só, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora, ou seja, né, ela está sendo irônica. Por quê? Porque na posição dele, como é que ele quer falar alguma coisa para ela se ele não é pobre, se ele não tá na pele dela, né? Se ele não vivenciou isso, né? É a mesma coisa, como você pode dar um conselho de algo que você não experimentou, que você não sabe, né? Que você não passou por aquilo. Uma coisa é você falar, outra coisa é você, né, querer opinar, outra coisa é você passar por aquilo, né? É você vivenciar aquilo. Então, é completamente diferente. Aqui, no caso, é uma resposta irônica, né? Por quê? Porque ele não vivenciou isso. Então, como é que ele quer falar alguma coisa da vida dela se ele não tá na pele dela, ele não foi pobre, ele não mora em favela, ele não passa por dificuldades, né? Então ele também não tem direito de opinar. Seria basicamente isso, né? A ironia, tá? Em relação aí a essa situação, né? Não é lição de vida, predisposição, necessidade de revelar anseios mais íntimos. É uma ironia, sim, né? A situação, né? Como é que ele quer opinar uma coisa se ele, né? Ela quis dizer assim, eu sou uma pobre senhora, né? Que passa fome, que já passou por dificuldade. Então, como é que ele quer opinar alguma coisa na minha vida se ele não vivenciou isso, né? E realmente, né, quantas pessoas não querem opinar na vida das outras, né? Sendo que elas nunca passaram por aquilo, elas não estão nas situações dela, né? Então acho que falta também um pouco de empatia, né? A gente se colocar no lugar do próximo, né? Vivenciar aquilo para aí sim poder. Gente, o que mais tem é as pessoas tentando entrar na vida das outras, dar palpite de coisas que nem elas sabem, né? Então é complicado mesmo, né? Enfim, duras realidades, né? Mas, né? Entretanto, porém, contudo, todavia, ainda bem que existem pessoas legais também. Então aqui é uma ironia, tá, gente? Ela tá sendo irônica. Por quê? Porque ele não vivenciou a vida dela, né? Então, né? Enfim, acho que já disse tudo, né? Beleza. Então tá, né? Vamos para 43. Wanda vinha do interior de Minas Gerais e de dentro de um livro de Charles Dickens. Sem dinheiro para criá-la, sua mãe a dera, com seus 7 anos e uma conhecida. Ao recebê-la, a mulher perguntou o que a garotinha gostava de comer. Anotou tudo no papel. Mal a mãe virou as costas, no entanto, a fulana amassou a lista e, como uma vilã de folhetim, decretou: a partir de hoje você não vai mais nem sentir o cheiro dessas comidas. Nossa! Wanda trabalhou lá até os 15 anos, quando recebeu a carta de uma prima com uma nota de 100 cruzeiros. Saiu de casa com roupa de corpo e fugiu no ônibus para São Paulo. Todas as vezes que eu e minha irmã importunávamos com nossas demandas de criança mimada, elas nos contavam histórias de infância da gata borralheira, fazia-nos apertar seu nariz quebrado por uma das filhas da patroa, como um rolo de amassar pão e nos expulsava da cozinha. Sai pra lá, peste, me deixa acabar essa janta. Ok, né? Para a ótica do narrador, a trajetória da empregada de sua casa assume um efeito expressivo decorrente da ok. Então, olha só. A citação a referências literárias tradicionais, B. Alusão à inocência das crianças na época. C. Estratégia de questionar a bondade humana. D. Descrição detalhada das pessoas do interior ou é representação anedótica de atos de violência? Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galera.
Pausaram o vídeo e tentaram fazer bom, aqui no caso é claramente a letra E, tá? A questão de violência. Gente, esse texto me lembra muito a história da Cinderela, né? Não sei porquê, mas, né? Quantos contos, quantas histórias aí não denunciam a realidade, né? A violência e exploração infantil, né? Exatamente isso que ele quer dizer, né? Olha só, ela fingia que era boazinha, né? Anotou no papel, né? A mulher perguntou o que a garotinha gostava de comer, anotou tudo no papel. Mal a mãe virou as costas, no entanto, a fulana amassou a lista e transformou em uma vilã, né? Parece a história da bruxa da Cinderela, né? Da madrasta. Então, assim, claramente a gente vê questões de violência, né? Que ela obrigava ela, né? Contava até a história da gata borralheira, fazia apertar seu nariz quebrado, né? Fazia seu nariz quebrado com filhos da patroa, como o rolo de amassar pão. Então, assim, a gente vê claramente a violência infantil aqui, né? Se você for olhar a questão dos direitos humanos, isso é uma exploração, é uma violência infantil e fazer a menina virar empregada aqui, né? Fingia ser boazinha, mas no final se transformou em uma bruxa, uma vilã. Então, quantos contos, quantas historinhas também a gente não percebe aí, né? Por trás disso, uma violência infantil, né? Essa é a questão para se refletir, né? Representação anedótica de quê? De atos violentos, né? De atos de violência. A própria questão da Cinderela, da história, né? Isso me lembrou muito a história da Cinderela, né? É uma violência infantil, né? Pela madrasta, né? Que depois que o pai dela morreu, aí ela explorou dela, né? E as filhas dela tinham privilégio e ela não. Então a gente vê claramente histórias aí de exploração, de violência infantil, claramente, né? Quantas historinhas aí estão camufladas por trás aí de exploração infantil, né? Na violência. Enfim, né? Complicado mesmo. Então, vamos agora pra. Deixa eu ver, 10. Esse daqui a gente já fez, não já? Tô ficando doida aqui já. Então, vamos agora pra questão 44, né? A gente tem uma imagem, né? Instalação 17ª Bienal de São Paulo. Então, olha que legal. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Então, tá. Beleza. O que ela tá perguntando, ó? O termo ready-made foi criado por Marcel... Gente, perdão, houve um probleminha aqui, eu vou ler de novo, tá? O termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp em 1887 e 1968 para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, roda de bicicleta. Né? Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Beleza, a instalação em absentia propõe um diálogo com ready-made, roda de bicicleta, demonstrando que o quê? As formas de criticar obras do passado se repetem. B. A recorrência de temas marca a arte no final do século XX. C. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. D. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. Ou E. O objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, né? Desmistificam. Por quê? Porque ele traz aí a questão, né? De uma bicicleta, ó, roda de bicicleta, né? Para designar um tipo de objeto por ele inventado, né? Ó, produzido, selecionado sem critérios estéticos expostos em obras de arte, né? Ou seja, é algo que desmistifica valores estéticos, aquela coisa que tem que ser sempre bonita. Não, que no caso, né? Como se diz, não é sempre...
foge, quebra padrões. Não que uma roda de bicicleta não seja bonita, ela é bonita para quem sabe interpretar o sentido. Eu quis dizer no sentido que quebra, desmistifica, né? Exatamente isso. A palavra certa é a alternativa correta a ser. Desmistifica, né? Aqueles estereótipos, tá? Como assim? Aquelas questões estéticas, né? Por que não uma roda de bicicleta não pode ser bonita? Eu acho que essa que é a questão, né? O que é arte, né? Arte é o que o outro enxerga, mas o que o outro enxerga, né? Então, são várias reflexões, né? Por que uma roda de bicicleta também não pode ser bonita, quanto, sei lá, um quadro, uma roupa de seda, enfim, né? Cada um vê a arte da maneira que interpretar, né? Então, é interessante isso, a maneira como ele vai desmistificar, quebrar regras, padrões, né, que antes eram utilizados como arte, né, que ele está fazendo uma roda de bicicleta ser uma arte, então olha que legal, né, está desconstruindo padrões antigos, né, ele está modificando essa visão aí, né, padronizada, né, esse paradigma, né, e mudando, né, essa arte, olha que interessante a figura, né, olha só que bacana. Totalmente diferente, inovadora, né? E por que não ser uma arte, né? Aí vem a pergunta, né? O que é de fato arte, né? Cada um vê a arte da maneira que interpreta algo muito subjetivo, né? E realmente tem que ser assim, né? A cultura, a arte é algo diferente, né? O que é arte para um pode não ser para o outro. Então, eu acho que é algo muito subjetivo, né? Para cada pessoa, isso que forma uma cultura diferente, né? Ainda bem que as culturas são diferentes, né? Imagina se todo mundo pensasse igual. Não seria muito chata a vida? Enfim, né? Coisas para refletir. Beleza, vamos agora, guerreiros, para a última questão de linguagens, a questão 45. Parabéns a todos vocês que ficaram aí, que acompanharam o Enem de 2022 de linguagem, gente. Sim, última questão de linguagens do Enem de 2022, tá bom? Questão 45, então parabéns a todos que ficaram até aí. E rumo ao de 2023 para acabar, né? Já tá chegando, né? Então tá, vamos lá, 45, ó. O Recife fervilhava. No começo da década de 1990, e os artistas trabalhavam para resgatar o prestígio da cultura pernambucana, era preciso se inspirar literalmente, nas raízes sob as quais a cidade se construiu. Foi aí que, em 1992, com a publicação de um manifesto escrito pelo músico e jornalista Fred 04, da banda Mundo Livre S.A., nasceu o Manguet Beat. O nome vem do mangue, vegetação típica da região, beat, para representar as batidas influências musicais que o movimento abraçaria, né, a partir dali. Era a hora e a vez de caranguejos, aos quais os músicos recifienses gostavam de se comparar, mostram as caras. O maracatu e suas alfaias se misturaram, né, com as batidas do hip hop, as guitarras do rock, elementos eletrônicos e sotaque recifiense de Chico Science. A busca pelo novo rendeu, gente, sempre lá soro a última questão, força, guerreiros. Eu tô falando força, né? Então, a última questão, gente, né? A busca pelo novo rendeu a perspectiva diferente do Brasil ao olhar para o Recife. A cidade deixou de ser lugar apenas do frevo e do carnaval, transformando-se na ebulição musical que continua a acontecer mesmo após 25 anos de lançamento do primeiro disco da Nação Zumbi, da Lama ao Caos. Beleza, vamos lá para a pergunta, ó. Chico Science foi fundamental para a renovação da música pernambucana, fato que se deu pelo quê? Então, olha que rico esse texto, né? Dá até uma animadinha, última questão, né? Olha só, pelo quê, né? Então tá, utilização de aparelhos musicais eletrônicos em lugar dos instrumentos tradicionais. B, ocupação de espaço da natureza local para a produção de eventos musicais memoráveis. C, substituição de antigas práticas musicais como um frevo por melodia e harmonias inovadoras. D, recuperação de composição tradicionais folclóricas e sua apresentação em grandes festivais. Ou é integração de referências culturais de diferentes origens, criando uma nova combinação estética.
Pause o vídeo, tentei fazer vocês também, bora ver se vocês vão acertar, ok? Então, por incrível que pareça, 45 é. Olha que legal. Criação de diferentes, tá? Ó. Integração de diferenciais culturais de diferentes origens, criando uma nova combinação estética, tá? Nem são as outras, tá? Olha só, por quê, gente? O Recife fervilhava no começo da década, prestígio da cultura, ó, se inspirar literalmente nas raízes da cidade. Então tem uma animação esse texto, né? Ó, escrito pelo jornalista da banda, tá? Do mangue, vegetação típica, né? Ó, abraçaria o movimento, era nova, tem até, né? A hora e a vez dos caranguejos. Músicos recifienses, né? Gostava de comparar e mostrar as caras. Olha só, suas alfaias misturavam-se com as batidas do hip hop, guitarra, elementos eletrônicos, sotaque antigo. Então, gente, olha que legal. Ó, a cidade deixou de ser lugar apenas do frevo e do carnaval e transformou-se na ebulição musical, né? Olha que interessante. Uma inovação, né? E é exatamente o que a letra E vem trazer pra gente, é exatamente o que o texto vai descrever, é algo novo, tá? Não é aquela coisa, né, antiga, não, eles vieram para revolucionar, para trazer coisas novas, criativas, né? E é exatamente o que a alternativa E quer trazer pra gente, né? Olha só, ela vem falar aqui de, cadê? Integração de referências culturais de diferentes origens, criando uma nova combinação estética. Então, olha que bacana, algo novo, algo diferencial, né, do que eles estavam acostumados nessa inovação, tá bom? Então tá, gente, parabéns a todos vocês que ficaram até a questão 45, né? A todos aí que acompanharam, né? Bons estudos para vocês, viu? E vejo vocês aí no de 2023 para finalizar, tá bom? Parabéns a todos vocês, guerreiros. Vejo vocês aí nos outros vídeos também, tá bom? Finalizando aqui as questões de linguagens do Enem de 2022. Aê! Um abraço para todos vocês, tá bom? E bons estudos!